tarde, pessoal. Eu sou o James Klaus. E eu sou o Mr. Ronald. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre Mamonas Assassinas, que é uma banda que contagiou no passado, que foi uma explosão assim, de repente. E vocês podem tirar as dúvidas de vocês nos comentários, entendeu? Se inscrever no canal, curtir. A gente vai tentar falar um pouco sobre o disco, a gente vai falar também um pouco sobre alguns acontecimentos daí durante a vida da banda, né? Tentar falar assim de uma maneira mais assim, sem ser necessariamente uma Wikipédia. Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Quando foi que você escutou a primeira vez a banda? Eu era bem molequinho, eu tinha volta de 8 anos, 9 anos, né? E eu ouvi na rádio, né? Já me contagiou na hora, né? Eu achei muito legal as letras, assim, das músicas. O instrumental, o vocal, eu achei muito legal. Aí eu fui com meus pais na feira e comprei aquela fitinha, que é a tape, né? E ficava ouvindo o dia todo, né? Gostava, ouvia uma vez, ouvia 2 vezes, 3 vezes, não parava de ouvir, todo dia. Quando eu vi, tava passando na 89, né? Tava uma tal de Vira-Vira. Assim, meio diferente, né? Porque 89 tinha a mania de lançar banda, né? Então todo dia aparecia alguma coisa diferente. Era comum, assim, só que essa meio que, na hora que a gente ouviu, assim, a gente ficou meio escandaloso, uma coisa meio pesada, assim, né? A primeira música que eu vi também. É uma coisa meio extrema, né? Uma coisa meio chocante. Eu lembro que tinha um colega meu que começou a dar risada e falou, o que é isso, né? Falou, não, tal de Mamonas Assassinas. Mamonas... Aí, então. Aí eu lembro que meu colega que gostava muito de rir, assim, com essas coisas, ele falou assim, nossa, que raça, hein? Raça, tipo, cada coisa que aparece. E eu lembro que passou, acho que uma semana, uns 10 dias, assim, daqui a pouco só se falava nessa banda. Só nessa banda. Viralizou de uma hora pra outra. Foi assim, foi instantâneo, né? E eu lembro que um colega meu comprou o CD, né? Ele tava na casa dele ouvindo o CD e rachando o bico com aquilo, né? Rachando o bico. Só que, pra mim, a princípio, eu não imaginava que era uma banda baseada muito somente em piada, em gozação, essas coisas, né? Sim. Isso aí veio com o tempo, a gente começou a saber com o tempo, né? E aí, você sabe que é uma coisa que foi crescendo e acabou conquistando o país inteiro. Assim, inclusive, curiosamente, até crianças, famílias, e também teve o outro lado. Todo mundo. Porque teve gente que meteu o pau. Tinha gente que descia o cacete e falava mal, nossa, que isso, que porcaria, que lixo. Tinha gente que detonava a banda, né? Sempre tem, não é pra agradar todo mundo, né? Sim. Mas é aquilo aí, o que acontece? Aí depois os caras apareceram no Jô Soares, né? Aí depois o Gugu comprou a ideia, né? Aí os caras viraram os queridinhos do Gugu, né? Todo domingo legal. Tava Mamonas lá. Só dava os caras, Tinha muita banda que eu gostava. Eu via assim, The Clash, Megadeth, Rush. Tinha muita... Eu conseguia perceber pedacinhos de músicas de grandes bandas. Percebia assim, pedacinhos de músicas, né? Só que era muito bem colocado. Assim, você via que quando o Dio começava a cantar, forçando aquele sotaque nordestino, aquela gozação mesmo, né? Aquela brincadeira. Mas o que ninguém percebia é que ele tinha uma potência vocal, ele tinha uma técnica vocal, porque como eu já estudo canto, na verdade, eu percebo ali que ele está usando diafragma, ele está usando drive, ele está usando vibrato. Então assim, ele está cantando, mas ele está cantando mesmo, do ponto de vista técnico, ele está sabendo o que ele está fazendo, ele está cantando bem. Certeza. Boys Don't Cry. Boys Don't Cry, você pode ver que ele sobe assim, parece que tá fazendo uma moda de viola. Exatamente. E é igualzinho uma moda de viola. E não é de qualquer jeito, é bem afinado e bem alto. Sim. Minha coisinha gostosa. O Dinho, ele tinha mais de 100 discos de música caipira, né? Sertanejo raiz. Então, desde a infância, ele já falava pro pai dele, né? Eu quero ser cantor. Eu vou ser o maior cantor do Brasil. Eu vou ser assim... Quem acredita sempre alcança. Hein? Não, sim, ele falava pra mãe dele, eu vou dar uma mansão pra senhora, né? Ele começou a aprender, né? Frequentava a igreja, com um rapaz da igreja, né? Que ensinou ele a cantar. Depois esse rapaz ele acabou falecendo num acidente de trabalho, né? Ficou muito chateado. Se você pesquisar, inclusive, você vai ver na internet, no YouTube, tem muitos vídeos assim dele cantando sertanejo raiz, né? Você pode ver que o cara mandava bem no vocal mesmo, assim. Nesta longa
era muita brincadeira, tudo. Mas, assim, muitos poucos reconhecem, assim, entendem que o cara era bom do ponto de vista técnico. Mas Músico, né? eu acredito que todos ali tipo, faziam tinha um talento especial nessa banda. Foi feito um pro outro. Parece assim uma coisa meio que... Como posso dizer? Uma coisa meio cósmica. Como se tivesse meio que predestinado. Não sei se você chegou a ver eles cantando o Red Hot Chili Peppers cover. Sim, Suck My Kiss. O Samuel. O Dinho saiu pra tomar uma água, ele foi lá e mandou muito bem. Na verdade foi o Júlio, né? Foi o Júlio. Foi o Júlio que cantou. É o Júlio, o tecladista. O de cabelinho vermelho? É o Júlio, é? É que o Júlio, na verdade, era o cara que sabia inglês na banda, tudo. O Júlio Hazek. Ele dava... O Júlio, inclusive, ele dava aula de inglês, né? Pode ver que ele dava aula de inglês, tudo. Ele tinha essa... Já tinha mais, assim, uma intimidade com essa coisa do inglês, né? Do idioma. Então. Demais, né? Aí... Acho que a banda que mais tem influência deles é o Red Hot, né? Sim, na verdade, se você parar pra pensar... Parece a cópia do Red Hot nacional. Quando eles estavam na banda Utopia, né? Que, aliás, foi uma grande banda, por sinal. Puta de uma banda. Ali você pode ver que os caras já tinham influência de Rush. Então. Tinha influência do próprio Red Hot Chili Peppers. Tudo. Você sabe que antes dos Mamonas estourarem, eles ficaram 6 anos lutando com Utopia, né? 6 anos. 6 anos. E nós já no Utopia já tinha o embrião dos Mamonas, porque eles já tinham composto Pelados e Santos, já tinha composto Pelados e Santos, que chamava Mini Demerval. O Robocop Gay também já tinha o embrião, chamava O Machão. O Machão. Só que o que acontece? A ideia principal inicial deles era seguir com Utopia, né? Fazer um som sério. Fazer um som assim, não tão voltado para o humor, né? Só que eles foram tentando e tal. E no meio dessa trajetória do Utopia, eles já escreviam essas músicas que era mais na base assim da brincadeira, da paródia, tudo. Aí eles foram, o que aconteceu? O Dinho ele fazia muita imitação em comício, né? Imitava Maguila, imitava Silvio Santos, tudo, tinha essa coisa. E nessa é o que acontece, ele já começava já começava a usar camisola, né, imitar a Gretchen, essa coisa. Nessa daí eles foram crescendo, né, eles gravaram, então eles conheceram o produtor Rick Bonadio, que por sinal é um grande produtor, né, que produziu muita coisa no Brasil, Rick Bonadio. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, se a gente misturar isso com o rock do Utopia, vai dar bom. Aí o que acontece? O Dinho ele juntou R$4.000, que na época era dinheiro, né? Na época, nossa. Você põe aí... Era 20 hoje em dia, né? 30 anos atrás, eu não sei exatamente, mas... Aí eles gravaram um disco do Utopia, né? Foi, acho que 1.500 cópias. Só que foi um fracasso, não conseguiram vender nada. Sim, né? Não conseguiram vender nada. O povo gosta de coisa que é inovadora, diferente, né? Sim. Mas nessa daí o que acontece? Os caras ficaram meio chateados, assim, né? Ficaram meio assim e tal, né? Aí nessa de eles começar a fazer muita música de paródia, de brincadeira, o Rick Bonadio pediu pro produtor da EMI, o João Augusto, vice-presidente, né? Vice-presidente da EMI, chamou esse cara pra ver uma apresentação da banda, né? Aí os caras fizeram uma apresentação num bar aqui em Guarulhos, acho que chama Lua Nua, e o cara ficou impressionado, né? Ficou realmente impressionado com o que viu. Nessa aí, pra você ter uma noção, o vice-presidente da EMI também tava, quem tava junto um dia, sabe o Arnaldo Sacomani? Sim. O cara do Ídolos. Sim. Você sabe que ele era meio chatão, assim, né? Ele só gostava de contratar coisa... Ele faleceu, né? Ele gostava de contratar coisa que ele sabia que tinha potencial de sucesso. Assim. Aí esse cara, que era o João Augusto, o vice-presidente, ele viu a banda, assim, gostou tanto, chamou os caras lá fora, né? Falou assim, a gente vai vai contratar vocês, e a gente vai dar um adiantamento para cada um de vocês de R$3.000. Imagina, R$3.000. Na época, né? Aí beleza, né? Investe em equipamento, investe... Sim. Coisa. Só que ainda demorou um pouquinho para poder realmente assinar contrato, tudo, né? Não foi uma coisa assim tão... De imediato, né? Tão de imediato, né? Porque também o que acontece? Tinha uma banda na época chamada Baba Cósmica, né? O filho desse João Augusto fazia parte dessa banda. E aí, ele tava com a fita do
dos Mamonas e resolveu ouvir, né? Nessa aí que ele resolveu ouvir, o moleque, o Rafael, né? Falou, pai, você tem que contratar esses caras. Por quê? Porque no ano anterior, ele tinha deixado de contratar o Raimundos. Pois é. Tinha deixado de contratar o Raimundos, né? Aí o moleque falava assim, pai, você tem que contratar esses caras, senão você vai se que não você se fudeu com o Raimundos. Pensou? Sabe? Porque o que acontece? Esse moleque gostou tanto dos Mamonas, que ele juntou os amigos dele, né? Aí eles começaram a ouvir aquela música do Vira-Vira e ouviram sem parar, sabe? Não conseguia parar. Eles falaram, pai, você tem dúvida ainda de que tem que contratar esses caras? Porque essa coisa do... Que Vira-Vira, na verdade, era mais uma... Pelo que eu vi assim, tem um pouco a ver com... Um pouquinho aquela rivalidade do Brasil e de Portugal, né? Tinha um pouquinho. Um pouco de machismo também? Sim, machismo. Eu vejo um pouco de machismo, né? Essa coisa de... que, na verdade, a mulher tá reclamando, né? Ela foi judiada, né? Como fala? Ô Manuel, como eu estou sofrendo, né? Sim. Ele, ô Maria, vê se larga de frescura, isso aqui. Isso. Isso demonstra um pouco. Pra mim tem um pouco a ver com... meio que uma crítica ao machismo. De certa maneira, na Vira-Vira. Você quer falar sobre outra música, 1406? Sim, vamos falar sobre todas. Vamos falar sobre todas, cara, na verdade. Do comercialzinho lá. Que passou Sim, 1406. Então, 1406, nessa época tinha uma estratégia de marketing na TV, um telemarketing, né? Um programa que vendia... Você lembra qual canal que passava? Assim, aí? Lá pelo canal 13, não sei. E era um programa que passava à noite que só vendia produtos milagrosos, assim, tipo faca que cortava mármore, facas guinso, né? Faca guinso, né? Que fala. E era meio ridículo, assim, era meio engraçado, né? Não é uma coisa assim... Eu não sei se eles subestimavam a inteligência das pessoas, que eram umas coisas muito ridículas. Se você colocar lá 1406, é só, sabe, coisa boba? Sim. Coisa chega de ser infantil. No Japão há muitas maneiras de servir peixe, mas apenas um jeito de cortá-lo. Apresentamos a novíssima Guinso 2000, porque a lenda continua. Mais afiada do que nunca, sua lâmina em aço de alto carbono corta ossos assim. Com a famosa garantia Guinso de 52 anos. Ligue já para 011 1406 e peça Guinso 2000 por apenas 29.990 cruzeiros reais. Mas a pior de todas é minha mulher. Aí depois vi uma chamada assim, ligue agora, 011 1406, adquira suas facas Guinso, né? Uma coisa assim. E aí, só que pelo que eu vejo da letra assim, acho que é mais uma... É mais uma questão de... sei lá, frustração de alguém que quer comprar as coisas e não tem dinheiro. Alguém que quer comprar as coisas e não tem dinheiro, né? Não tem. Ou eu acho também que eu vou um pouco além. É o rico reclamando da vida boa. Um pouquinho nessa música. Ele fala da menina que quer um colar de brilhantes, de diamantes. Mas o cara tá falando de... Isso, né? O cara tá falando de falta de sorte também, né? Que fala assim, se chover Xuxa no meu colo cai Pelé. Tá falando meio que de sorte ao azar, né? Falta de sorte, questão de não ter dinheiro, querer comprar as coisas, tudo. Consigo ver isso também. Tem dessa música, né, 1406. Mas o que chama atenção nessa música também pra mim foi a habilidade dos músicos, né? Você pode ver que o Bento, ele toca contrabaixo, que não era o instrumento dele, que era a guitarra. Mas é um contrabaixo assim, que tem uma pegada meio Red Hot Chili Peppers. Bem... Muito. E você pode perceber também... Português e inglês, as frases das músicas também, né? O que eu vi também que eu achei interessante foi a bateria. Você pode ver que como baterista, o músico, né, se destacava muito, tocava muito. Muito pesado, muito rápido, muito... Todos eram bem talentosos, né? Técnico, né, na verdade. O Sérgio e Samuel, eles eram irmãos, né? Só que quando o Bento começou a tocar guitarra, na verdade, o irmão do Bento trabalhava numa empresa chamada Olivetti, fabricava máquina de escrever. E lá na Olivetti, ele já tinha amizade com um cara que tocava bateria, né? Eles estavam formando uma banda.
E baterista é sempre difícil encontrar, né? Sim. Mais baterista bom. Aí nessa, o irmão do Bento já chamou, já falou, ó, tem um cara lá no meu serviço que ele toca bateria e tá precisando de um guitarrista, né? Aí chamou o Bento pra fazer parte, né, do que seria Utopia, né? Sim. Utopia. Aí você vê como uma coisa leva a outra, porque aí nessa daí, os caras foram formando Utopia, né? Tudo. Aí você vê como o Dio entrou na história, né? Eles estavam fazendo um show na Festa das Nações, na Freguesia do Ó. Aí precisava de alguém querendo que tocasse a música Sweet Child O' Mine, cantasse, né? Sim. Sweet Child O' Mine. E nessa o Dio se ofereceu. Só que o Dio não falava inglês. Cantou no Embromation. Cantou no Embromation e descarregaçou, né? Todo mundo gostou Ah, tá vendo? dele cantando Sweet Child O' Mine. Aí eles chamaram ele pra participar da banda. Engraçado que é como se o destino tivesse traçado, porque né? é tudo muito o Bento mesmo. A família dele veio do Japão, né? A mãe dele. Os pais deles vieram. Aí ele começou a gostar de música, tudo. Pediu pra mãe dele comprar uma guitarra. A mãe dele foi lá pro Japão, trouxe uma guitarra. Só que essa questão aí que os orientais são muito sérios e rígidos, né? Nessa questão de a formação da pessoa, ele sempre forma a pessoa assim, meu filho tem que ser um médico, um advogado, alguma coisa do tipo, né? Então a mãe dele começou a ficar preocupada se ele realmente... Porque ele ficou meio obcecado, né? Ele acordava tocando, ia dormir tocando, e não queria mais... Não gosta, né? Não tem jeito. E ele, tanto é que o Bento ele chegou a passar no vestibular de física. Então ele tinha... Só que ele falou, mãe, o negócio é, eu quero tocar guitarra, eu quero ser músico, e eu quero tocar guitarra. Eu quero ser, entendeu? Essa guitarra aqui é o que vai dar o nosso sustento, não vai dar o meu sustento. Uhum. E tinha o Júlio, né? O Júlio, ele era... Não posso dizer assim. O Júlio era muito poeta, né? Eu já vi uns escritos de poesia dele incríveis, assim. Coisas legal. profundas, assim, até meio sombrias. Na verdade. Interessante. Assim. Só que o Júlio, ele... Além de ter habilidade com poesia, também tinha habilidade com língua inglesa, né? Então, o cara já... Pode ver que era um cara meio, assim... Era um cara meio diferente, vou dizer assim, meio intelectual. Intelectual na banda, assim. Sempre tem um intelectual na banda, né? Sim, mas eu acho que se você parar pra pensar de maneira geral, assim... A grande estrela mesmo, as grandes estrelas pra mim, sempre foram o Dinho e o Bento, né? O Dinho é japonês. Os caras que realmente... Ponto de vista, assim, de... Amor à música mesmo, eu acho que o Bento... Né? Acho que o Bento, inclusive, hoje seria um grande guitarrista no nível, assim, muito alto. Pode-se dizer assim... Tem nome de guitarrista, né? Bento Inoto. Então, acho que o Bento, talvez ele fosse hoje, assim, um guitar hero brasileiro, assim, um cara que ele ia estudar muito, passando assim... Como se fosse um Kiko Loureiro, né? Pode ser, talvez, sim, chegar no nível mundial mesmo. Tá entre os grandes, assim, de nível mundial mesmo. Acho que ia gravar mais alguns discos com os Mamonas, ia. Agora, não sei, é difícil saber se ia ficar perpetuar só nisso mesmo, se ele ia querer crescer mais. Não tem como saber, né? Futuro como seria, se hoje eles seriam barrados. Porque eles surgiram numa época que hoje está com muito mimimi, muita lacração, né? Então. Quando ele fez, por exemplo, o Robocop gay, ele tá falando sobre o que, basicamente? Tá falando sobre aqueles, na minha opinião, que eu vi assim, um pouco sobre os gays que não conseguem se assumir, aqueles caras que tem gay em todo lugar, pode ser qualquer raça, gênero. Até que ele fala, tem até a Mohamed, né, que ele foi até corajoso, né? Falar assim, citar. Na época, né? Tanto quanto másculo, aí com M maiúsculo. Mais tranquilo. Talvez hoje eu não sei nem se muita gente ia odiar os caras, não sei o que ia acontecer, né? Não sabemos, né? Difícil saber, né? Mas acredito que teriam muitos fãs ainda, com certeza. Não, teria fãs, mas eu não sei se... Surgiu numa época que tava mais fácil, assim, mais propenso, né? Sim. Quero falar de música. Sabe que... Música que eu gosto bastante, Débil Metal. Débil Metal, que ele fala sobre... Ele faz uma sátira, ele pega e ele começa a cantar um vocal gutural, né? Aquela coisa meio... Tipo, Sepultura, Pantera. Aí ele pega uma letra
que tá basicamente dizendo, tô comendo pipoca, o sabor derrete na minha boca, Exatamente. só que de um jeito bem assim agressivo, né? E ainda fala assim, vocês não estão entendendo, então balança a cabeça, idiota. Pois é. Can't you understand? Can't you understand, boy? Como fala que fala assim? So shake your head, sucker! Tipo uma coisa bem... É demais. E acredito que lembra um riffzinho no começo meio Motley Crue, Megadeth, né? Sim, também. Não, mas tinha umas... Esse é interessante, que o Mamonas, ele botou a população para ouvir rock. Que muita gente que falava mal, tinha até medo de rock, ele tava ouvindo rock e não tava percebendo. Exatamente. É rock pesado. Sim. Aquela... Lá vem o alemão. Lá vem o alemão Eles fizeram samba imitando o vocalista do Raça Negra. Raça Negra, imitando bem, inclusive. Interessante que... Luiz Carlos. Eles chamaram até músicos de percussão, chamaram o Leandro Learte do Arte Popular, né, para poder fazer... Foi, eu acho que a música mais difícil que eles gravaram. Só de pensar que nós dois éramos dois, eu feijão, você arroz. Se você for ver o Rick Bonadio, a gravação daquele álbum não foi uma coisa assim, foi muito difícil, foi muito técnico, foi muito elaborado. Todas as músicas são conhecidas. Não foi assim uma coisa feita de qualquer jeito, foi uma coisa feita com muito cuidado. Eles foram inclusive fazer uma mixagem nos Estados Unidos, usaram até acho que engenheiro de som do Ozzy Osbourne, Nossa, entendeu, para fazer. Então não ficou qualquer um não. Mas se você analisar, se você ouvir com atenção, ouvir Sábado de Sol, tem uma afinação perfeita. A letra é uma brincadeira, mas pode ver que eles estão cantando assim no nível estilo Beach Boys, né? Beach Boys. Beach Música Boys. bem curta, tal, bem afinada. Sim. Sim, então, eu penso assim, eu vejo como pessoas muito brilhantes, muito talentosas, cada um muito bom no seu instrumento, na sua particularidade, né? Você acredita que naquela música lá chegaram a... Não sei se você consegue ver isso, aquela música Mundo Animal relacionada à zoofilia? É, relacionada à zoofilia, isso. Só que bem interessante que... Um pouco pesado, né? É um pouquinho assim, mas ele fez uma brincadeira com uma coisa séria, mas ali também tem uma crítica a maus tratos contra os animais. Quando eles falam a questão das baleias, né? Quando falando das baleias ali e tal. Tem... Que ali, se você para pensar, você vê, tem uma... Ele fala sobre a questão de traição assim, o que é melhor fazer? Se conformar, vida que seguir, sofrer, continuar. Mas assim, naquela música chama Boys Don't Cry, né? Boys de boi, né? Isso. De chifre, que é um trocadilho com a música Boys Don't Cry, do The Cure. Mas pode ver que faz um vocal assim perfeito, tem uma... igualzinho um sertanejo raiz mesmo, assim. Exatamente. Inclusive você vê que o cara... A alternância tão rápida e tão afinada, assim. Afinado e alto, né? Claro. Ser corno ou não ser, né? Então. Aquela coisa bem... Sensacional, né? Ser corno ou não ser. Aquela coisa bem... Sensacional, né? Bem, assim, bem... Né? Então você vê que nas músicas, apesar das brincadeiras, tinha mensagens bem sérias. Exatamente. Você pega... Jumento Celestino tá falando um pouco sobre uma crítica um pouco a... Imigração pra cá? Né? Não digo contra a migração, a ilusão. O cara cria uma ilusão muito grande. Gil com São Paulo. Ele cria uma ilusão muito grande na cabeça dele, né? Ele acha que vai chegar aqui, vai ser o paraíso, que acabou voltando pior. Acaba meio que se decepcionando, assim. Mais bonita cabeção. Então você vê, pelo que eu vi assim, eu vi crítica ao consumismo na 1406, eu vi um pouco a questão dos animais ali. Tem a questão do... Então você pode ver que tem profundidade, não é só Jumento Celestino, né? Aquela música Uma Linda Mulher, você viu que ele fez uma homenagem ao Belchior? Sim, o Belchior, inclusive o Belchior, eles falaram, vamos gravar. Parece que o Belchior não se ofendeu, até gostou, não, né? É um crava-língua imenso, porque né? Porque o Belchior tem um vocal bem nasal, quer dizer, ele faleceu, mas ele tinha um vocal bem nasal. Foi por medo de avião. Te encontrei toda rebelete. Isso é bem característico. Lembra um pouquinho de Raul Seixas também, né? Mas é bem... Só que é uma coisa meio caricata, assim, né? Tipo, foi por medo, uma coisa, né? Eu acho quase impossível o cara cantar ao vivo aquela música, de tanta a letra assim, tão grande, tão...
É um crava-língua aquilo lá. Né? Qual que a gente, débil metal, a gente falou, se você vê, na débil metal, acho interessante a variação vocal dele, é muito, né? Can't you understand? Can't you understand? Sim, aí vem o... Aí ele já muda já pro drive, né? Drive, sim, bem... Nossa, demais. Estilo bem, assim, os vocalistas de thrash da época, Phil Anselmo do Pantera, Sim. Max Cavaleira, tudo bem... Então, não só o brilhantismo na instrumental, o peso da bateria, porque o cara lá que toca a bateria, cara, eu tava ouvindo assim, o peso das notas, as viradas, a velocidade, é meio que rock progressivo, assim. Você ouve bem demais, assim, aquela coisa bem, aquele peso, aquela velocidade. Sim. Você falou de Arlindo da Mulher, cara, o Bento tocando aquele violão. É demais. É maravilhoso. Cara, maravilhoso. É uma coisa assim. Né? Eu fico assim, na minha opinião, eles faleceram e muitos não tinham uma noção de como eles eram grandes como músicos, né? Ficou muito nessa coisa do humor, tal, Chapolin e tudo, mas eu vejo assim que foram uma grande perda no sentido de músicos muito bons. Ah, com certeza. Tanto é que, pra você ter uma noção... Não sabemos se eles seriam a... Quando eles estavam na banda Utopia, eles faziam um show de até 4 horas e tinha gente que começava a reclamar de tão grande que era o show, né? É. Aí os caras tocaram, teve um show que eles fizeram, eles tocaram cover do Rush. Na Festa das Nações, cover do Rush, Tom Sawyer. Falta falar de alguma música? Alguma música? Shop Saints? Shop Saints o Shop Saints tem mais a ver com o que ali? É mais É o caipira, né? O caipira, uma coisa de ingenuidade, né? Que chegou aqui sem conhecer nada e provou umas comidas que não sabia o que era. Foi no shopping, ficou encantado. Quanta gente, quanta alegria. Pelados em Santos, você sabe que tem a ver mais com, acho que um cara que tá se sentindo meio rejeitado, né? Sim, ele se coloca tipo, meio que à mercê da mulher, né? Você conseguiu perceber isso? Ele é meio que tomou um fora, tudo, é meio que tá tomando um fora, né? Não tá? É, tomando fora. E lá vem o alemão. Lá vem o alemão, é tipo um cara que foi trocado por um mais bonito, né? É, exatamente. Fez tudo pra mulher e foi trocado. Todas esse álbum é excelente, pô. Sabão Cracrá. Sabão cracrá. Até Sim, Sabão Cracrá é interessante. Acabou ficando famoso. Que Sabão Cracrá tem palavrão no final, né? Aí teve uma discussão na gravadora se devia ter o palavrão ou não. Pra época era muito diferente. Era o né, no final. E rolar com os ducos. Então aí ficou meio que essa coisa de o Rick Bonadio falando, não, fica muito pesado, né? Porque assim, que o Rick Bonadio é bom. Tem um cara que ele, no Brasil, um cara que ele é referência em produção musical e descoberta de bandas é o Rick Bonadio. Exatamente, então, o cara é demais. Então assim, se você analisar, eu acho que Mamonas foi uma coisa muito única, muito especial, vou dizer assim. Especial demais. Foi muito especial, que encanta gerações até hoje. Faz parte da minha infância, entendeu? Foi assim, eu tenho muitas lembranças de adolescência, né? Sim. Eu lembro que estourou muito, né? Foi sucesso demais mesmo. Foi bem rápido, né? Eu fico muito feliz em poder falar sobre essa banda incrível, né? E não só falar, mas como ressaltar, a gente falar mais... Não ficar tão preso só nessa coisa de humor, falar um pouco mais sobre essa questão, exaltá-los do ponto de vista técnico, musical. Sim. Onde o brilhantismo, assim, a questão, como eles eram bons músicos, como eles sabiam tocar, né? Como eles eram inteligentes. Exatamente. Como eles eram diferenciados. Diferenciados, totalmente. É que eu tava te falando, não é só piada. Pelo menos eu enxergo muita crítica social. Muita crítica social, a questão da música Cabeça de Bagre. Cabeça de Bagre mesmo, essa música aí, para mim, eu ouço, parece uma música dos Titãs. É quase uma música dos Titãs. Tanto é que é quase uma música dos Titãs, que não tem tantas, assim, tem os versos, se você tirasse aqueles versos ali, colocasse os versos um pouquinho mais sérios, ia ficar uma música totalmente séria. Loucura, insensatez, estado inevitável. Tanto é que eles eram fãs dos Titãs, e teve uma ocasião que eles estavam no mesmo ambiente que os Titãs, e eles foram no camarim dos Titãs, eles iam no camarim dos Titãs,
E os Titãs que foram no camarim deles, o Paulo Miklos falou assim, Aham. eu que quero conhecer vocês. O Paulo Miklos dos Titãs falou, Pois é. sou eu que quero conhecer vocês. Sim. Sou eu que sou fã de vocês. Olha como os caras são. O Paulo Como Miklos. mexeu com... Né? Você entendeu? Então por aí você vê. Você sabe de onde vem o nome Mamonas? Mamonas. Porque assim, eles tinham a banda Utopia. Eles... Ó, tinha a banda Utopia. Utopia que significa algo como um sonho realizável, uma coisa muito difícil, Algo né? utópico, né? Aí quando eles estavam em contato com o Bonadil, né? Ele falou assim, olha, vocês estão fazendo umas músicas com uma pitada mais engraçada, então acredito que vocês devem mudar o nome pra combinar mais. E aí, sabe que em Guarulhos tinha muito pé de mamona. Pé de mamona, né? Sabe que mamona assassina? O moleque sempre briga de guerra de mamona, você sabe, né? Ah, tem... Sabe que dói, né? Cultura, né? Nossa. Estilinga, esses negócios. Aham. E eu tava pesquisando, você vê como são as coisas. Que no começo era Mamonas Assassinas do Espaço, né? Aí eles diminuíram para Mamonas Assassinas. Porque Mamona, ela tem esse nome, se você procurar no dicionário, porque ela se assemelha a um seio. E ela solta um líquido. Então. Entendeu? Então você vê que a mente deles é uma coisa assim que não tinha, sabe, não tinha muito limite, assim, não tinha Não. muito... Foi isso que contagiou todo mundo, né? Porque você poder se expressar da maneira que você quer, né? E conquistar todo tipo de fãs novos, mais velhos, entendeu? Mamonas Assassinas do Espaço, que depois virou Utopia, que virou Mamonas Assassinas, né? Que eles pensaram Mamonas Assassinas do Espaço até virar Mamonas Assassinas, não. Interessante, né? Pra mim, assim, na minha opinião, eu acho que Mamonas sempre foi Utopia, na verdade, porque dentro do Mamonas, a genialidade, a criatividade, a inteligência sempre era muito Utopia, porque mesmo brincando ele escrevia coisa séria, isso que é impressionante. Sim. Então eu acho que o Mamonas era muito Utopia. Acho até que talvez a banda ia crescer, a Mamonas iria ir pra frente, mas eu acho que eles iam voltar um pouco com o projeto Utopia, meio que na minha opinião, não sei, né? Pra lançar algum disco, alguma coisa assim, com o projeto Utopia Sim. mesmo. Pode ser que alguma coisa do tipo. No E futuro. os dois, né? Não acho que eles... Algo mais sério e algo mais... Eu não acho que a Mamonas ia parar, mas eu acho que eles iam dar uma ênfase um pouco nesse projeto do Utopia. Também o Dinho tinha muito potencial para cantar, talvez, eu E acredito. também é muito mais fácil você ser reconhecido, já que você já tem uma Mamonas que explodiu, você com a sua banda paralela, todo mundo vai procurar. Acredito que o Mamonas, que o Dinho ele ia criar algum projeto de canto, cantar alguma coisa numa vertente mais séria na vida dele. Talvez ele, como ele gostava muito de música sertaneja, com certeza ele ia ter algum projeto que ele ia cantar músicas mais sérias, acredito eu, ia ter alguma coisa do tipo. Sim, eu acho que eles ia ser muito... Assim, claro, pra mim todos iam muito longe. Mas eu acho que quem ia aparecer muito assim, o Bento ia aparecer muito na guitarra, ele ia crescer muito como guitarrista. E o Dinho, sim, ele ia crescer muito como cantor, muito, muito. Parece que ele tinha um projeto, no humor também, né? Ouvi dizer que ele tinha um projeto de trabalhar com o Cavalcante, mas eu acho que realmente foi uma pena, né, cara? Foi uma perda muito grande. Foi o fim de uma coisa assim, talvez muitos não tivessem, não tenham noção, talvez quando eles morreram, assim. Você acha que foi displicência mesmo ou foi algo, tipo, sabotado? Pra voar aquele avião tinha que ter determinado número de horas que o cara não tinha ainda. Mamonas vivia freneticamente voando pra lá e pra cá. E essa empresa, parece que só eles voavam. Então o cara voava muito sem descanso. Durante a aproximação, eles vieram alto e rápido. Quando o piloto vê que não vai dar, eles avisam para a torre que estão arremetendo. No caso de perda de aproximação, ele teria que fazer curva para a direita. Ele faz curva para a esquerda. Do lado esquerdo de Guarulhos tem aqueles morrinhos lá. E a torre passa a instrução para ele, achando que ele virou para a direita. O problema é que além dele ter feito curva para o lado errado, ele ainda manteve uma altitude errada. Ele fala para a torre, quero girar a base. Só que a torre fala, você tem que voltar para o controle de São Paulo, porque existem outros aviões para pousar. Se ele tivesse sido autorizado a virar aqui, o acidente não teria acontecido. Só que ele estava abaixo. E aí ele prosseguiu, e aí tinha um morro. Foi por causa de 10 metros, assim, cara. Então foi assim, claro, muito triste, mas até porque foi uma colisão, né? Bateram na montanha, tudo, então foi uma coisa muito triste, assim, né? Assim, muito lamentável, assim, sei lá, poderia talvez ter sido evitado, pode ser, não sei, vai saber, mas é coisa que está sujeito, né?
Infelizmente, né? Sempre tá sujeito, né? No caso deles, eu acho que talvez muitos não tivessem a noção assim, da tristeza que foi essa perda, né? Do tamanho da perda do ponto de vista musical. Foram muito na questão de humor, que não está errado. Sim, foi uma grande perda na questão do humor. Mas do ponto de vista musical, se perdeu assim, gente muito boa. Cara muito bom, cara que ia muito longe, que ia produzir muita coisa. Inclusive, né? Imagina só. Inclusive, eu acho que esses caras, o Red Hot Chili Peppers veio no Brasil há alguns anos, eu acho que ia ter encontros entre essas bandas, eu acho que provavelmente. Possivelmente o Mamonas ia abrir shows de grandes bandas, Sim. Tudo ia ser. Mas enfim, né, cara, fazer o quê? O pessoal ia adorar, né? Vida que segue, vamos celebrar a vida deles, né, que foi assim... Foi incrível, foi maravilhosa, o Dinho viveu cada dia da vida dele intensamente. Ele viveu, pode-se dizer que o cara viveu 25 anos, mas foram bem vividos. Ele viveu, ele aproveitou. Ele viveu cada dia, cada minuto, ao máximo. Ele extraiu o melhor que pôde daquela vida ali. Do dia que ele nasceu até o fim. Sim. Foi assim, não dá pra dizer assim, que teve tempo perdido, sabe? Foi uma... como posso falar assim? Acho que foi um cometa, né? É como se ele tivesse sido... O Dinho, né? Não só ele, né? Os demais, tudo. Mas é como se fosse um cometa. Passou assim, brilhou e foi. Volta. Né? E é isso, né? Será que um dia vai surgir algo assim parecido, alguma coisa desse mesmo nível? Duvido muito. Né? Duvido. Acho muito pouco improvável. A vida tá... o mundo da música tá pobre. Do tempo pra cá foram 25 anos? Mais de 25 Não, já são... Não, faz muito tempo. Eles morreram há 28 anos, mas assim... Mas o projeto... Apareceu algo parecido? Não. Eles morreram há 28 anos, só que já tinham começado com isso lá para 88. Então já são aí, você põe aí uns 36 anos. São uns 36 anos mais ou menos. Aí nunca surgiu nada parecido. Fenômeno midiático, assim, uma coisa assim, né? De 96, né? Pra cá? Eles apareceram em 95 e aí foram morrendo em março de 96. Então de 96 pra cá não surgiu mais nada parecido com eles. Nem parecido. Nem tentando imitar, nem nada. Porque é inimitável, né? Não tem como. Uma coisa única, né? Uma coisa de passagem única. Isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir aí nosso desabafo aí sobre essa banda incrível, né? A gente... Parece que vocês aí apoiem e dão todo o suporte aí pro nosso canal, né? Nosso canal que tá crescendo. Clica aí no gostei, tudo. Se inscreve, compartilha. E Em breve nós vamos falar sobre outras bandas também, vocês podem deixar no comentário qual banda vocês querem que a gente fale. Sim. Eu também tenho um trabalho como cantor aí, vocês podem, eu vou deixar o link aqui embaixo, no meu canal chama-se Mr. Ronald. No qual eu faço cover de algumas bandas, eu canto, tudo. E é isso, pessoal, muito obrigado aí. Tchau, tchau. Valeu, pessoal, tchau, tchau. Você é o Dinho dos Mamonas? Eu era. Atenção, Krezebeck, meu filho. Vamos lá que vai começar a baixaria.